Bom dia a todos. Vamos dar sequência ao nosso evento com a discussão agora sobre a Resolução 5272, o andamento do grupo de trabalho. Foi constituído um grupo de trabalho que está debatendo ali alguns pontos da resolução e a gente pretende trazer atualizações desse grupo de trabalho para vocês. É um assunto muito importante. Eu peço que todos deixem para tirar as fotos depois. Vamos tomar os assentos, que nós já vamos dar início ao nosso evento. Eu gostaria de convidar para fazer parte aqui da discussão, da mesa, Thales Bicalho Ferreira. O Thales, ele é bacharelado em Economia pela IBMEC 2014, pós-graduação em Gestão Pública pela FECAP 2021 e também bacharelado em Engenharia Civil 2024, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e atua no gabinete do conselheiro Alexandre Sarquis. Thales, por favor, vem compor aqui com a gente. Gostaria também de convidar Gustavo Lopes Sinai Neves, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2006 e em exercício no Ministério da Previdência Social desde 2011, atuando no acompanhamento, orientação, supervisão e fiscalização dos RPPS com foco na área de investimentos. É coordenador da Comissão de Credenciamento e Avaliação do Progestão, é membro da Comissão de Certificação dos Profissionais dos RPPS, certificação de especialista da Ambima, CEA, certificado de profissional dirigente avançada e certificação profissional de investimentos avançada. Gustavo, por favor. Hã? Você que sabe. Aqui, ó. Como você vai ser. E eu gostaria de convidar também para enriquecer o nosso debate aqui, João Carlos Figueiredo, que dispensa currículos e comentários. Faz favor, João. Pessoal, o seguinte, vou explicar rapidamente a dinâmica desse painel. O Gustavo, ele é coordenador desse grupo de trabalho que está discutindo a Resolução 5272. O Gustavo vai fazer uma apresentação, a atualização de tudo que está sendo discutido lá. E nós teremos uma apresentação um pouco diferente, bem dinâmica. Vamos dar um dinamismo para essa apresentação. O Thales e o João, eles, à medida que o Gustavo vai fazendo a apresentação, naqueles pontos mais interessantes, eles farão intervenção e para contribuir no debate e no enriquecimento. No final, a gente separa aí alguns minutinhos para perguntas e questionamentos. Combinado? Vamos dar sequência. Gustavo, fica à vontade, pode começar a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho, regras gerais assim, da resolução, mostrar o que foi alterado e mostrar como é que está o andamento do nosso grupo de trabalho. Eu sei que a resolução foi muito criticada ao longo desses 6, 7 meses que ela foi publicada. Eu não estou aqui para defender ela, mas também não estou aqui para criticar. Eu critico nos pontos que eu acho que eu tenho que criticar e também defendo nos pontos que eu acho que tem que defender, certo? Então, eu vou começar aqui falando das principais alterações que foram feitas com a nova resolução, em relação a 4963. Então, nós temos que agora o Progestão é um balizador, nivelador de acesso a veículo de investimento. Então, para aplicar em determinado tipo de fundo, você tem que ter determinado nível de certificação no Progestão. O que, na 4963, se tivesse o Progestão, você tinha acesso a um percentual maior em determinados tipos de fundos de investimento. Então, foi uma mudança bem significativa.
Vedação à utilização de prepostos na compra e venda de cotas de fundos de investimento. Vamos falar daqui a pouquinho mais aprofundadamente. Limitação de RPPS a 50% do PL de fundos de investimento. Inclusive, é o tema que nós estamos discutindo atualmente e foi objeto do nosso parecer, de um parecer nosso recente, que eu vou comentar no final da apresentação, já que é um tema conexo com o grupo de trabalho. Flexibilização de empréstimo consignado para CAPAG-B. Até então, o RPPS só podia conceder empréstimo consignado para servidor ativo se fosse CAPAG-A. CAPAG-B só para aposentados e pensionistas do regime próprio. Agora, os servidores ativos foi ampliado para CAPAG-B também. Restrição em instituições financeiras S1 e S2. A 4963, embora não citasse os termos S1 e S2, dizia que o administrador ou gestor de fundo de investimento tinha que ser instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central e obrigada a constituir comitê de auditoria e comitê de risco. Na prática, isso significava que ele precisava ser S1, S2 ou S3, lá da regulamentação prudencial do Banco Central. A nova resolução restringiu apenas para S1 e S2 e direciona claramente isso utilizando os termos S1 e S2. Novos limites por emissor e por concentração de PL. 4963 colocava lá 20% e 15%, limites únicos. Agora, a nova resolução abriu para tipo de emissor e para tipo de veículo de investimento. Foram também alterações significativas. Novos veículos de investimento e produtos para acesso direto ou indireto. Por exemplo, a 5272 permite agora que a RPPS aplique em Fiagro, o que não era permitido até a 4963. Assim como permite que a RPPS aplique indiretamente em ativo emitido por securitizadora, como os CRIs e os CRAs. O CRI, por exemplo, via fundo imobiliário. Não pode comprar CRI diretamente, mas pode comprar um fundo imobiliário que contém CRI em sua carteira, o que era vedado até a 4963. Novos limites do PL do RPPS em diversos tipos de fundo. Então, eu não sei de cabeça, que eu não decoro esse tipo de coisa. Mas se um tipo de fundo específico podia 40%, na 4963 agora pode 45% ou 35%. Enfim, teve um rebalanceamento de quanto a RPPS pode aplicar em determinados tipos de fundo. O prazo de reenquadramento, que era de 180 dias, virou de 2 anos. Eu não vi ninguém reclamar disso, né? Reclamam de quase tudo da resolução, mas disso eu não vi ninguém reclamar. Agora, a resolução deixa bem expresso que deve ser feita a gestão dos riscos de crédito, mercado, liquidez, legal, operacional, sistêmico e outros. Ficou bem expresso agora na resolução. O tomador pode pegar o consignado e a RPPS quitar sua dívida junto à instituição financeira. É a questão da portabilidade, digamos assim. A 4963 dizia que o RPPS não podia ser feito portabilidade do empréstimo consignado junto ao RPPS. Na prática, significava dizer que o tomador, o segurado, não podia pegar o empréstimo que estava dentro da RPPS e levar para a instituição financeira, mas permitia que trouxesse um empréstimo que foi aberto na instituição financeira para dentro da RPPS. Então, podia vir, mas não podia sair o contrato. Isso ficou mais claro agora com a 5272. Na verdade, é a compra, né? A compra da dívida. Empréstimo de valores mobiliários. Então, agora é permitido um empréstimo de ETF, coisa que não era permitido na 4963. Não é que dissesse que era vedado empréstimo de valor mobiliário. Na verdade, não dizia nada. Então, o que não está escrito na resolução, o que não seja permitido expressamente pela resolução, é automaticamente vedado para a RPPS. Critérios para contratação de assessoria e consultoria. Isso aí é uma coisa que, em princípio, vai dar uma guinada grande nesse mercado. Porque uma das grandes reclamações dos RPPS é que tinham que contratar pelo menor preço. Então, muitas vezes, não contratavam
uma determinada consultoria que queria, porque vinha uma com preço lá no chão e ele era obrigado a contratar aquela. Com esses novos critérios, não precisa mais fazer dessa maneira. Eu não sei explicar muito bem como funciona, que não é a minha área. Se alguém quiser explicar, mas agora facilitou a contratação de consultoria. Limitação de responsabilidade do cotista em fundo de investimento. Isso veio junto com a resolução 175 da CVM. Então, aqui no Brasil, em princípio, todos os fundos eram de responsabilidade ilimitada. Então, o fundo quebrou, ficou devendo dinheiro, o cotista tem que ir lá e aportar recurso para cobrir esse rombo. É a responsabilização ilimitada do cotista. A resolução veio trazendo que a RPPS só pode aplicar em fundo de responsabilidade limitada, ou seja, a responsabilidade do cotista está limitada ao valor por ele aportado. Então, ele aplicou 10 milhões no fundo, o fundo quebrou, perdeu os 10 milhões, acabou. Não precisa aportar mais 1, 2, 3 milhões, como acontecia com aqueles fundos lá de antigamente, para cobrir dívida. Isso aí foi um grande avanço, inclusive, na minha opinião, essa questão da responsabilidade do cotista. Se nós vivêssemos num outro patamar de gestão de investimento dentro do nosso regime, dos regimes próprios, até poderia, em alguns casos, acho que seria justo poder aplicar em responsabilidade ilimitada, mas nós ainda estamos numa governança muito embrionária de gestão de investimento dentro do nosso segmento. Então, vamos pelo critério mais conservador. Análise dos aspectos ESG dos investimentos, ela ambiental, social e de governança. Como é que faz essa análise desses critérios? Faço a menor ideia, mas está lá na resolução dizendo que tem que se analisar esses aspectos da ESG. Aporte de bens, direitos e demais ativos. Veio para dentro da resolução um tópico sobre o aporte de bens e direitos. Aquisição de título público federal via mercado de balcão. A 4963 não permitia aplicação via mercado de balcão, só a plataforma eletrônica e oferta primária. Gustavo, mas os RPPS fazem isso há não sei quantos anos via mercado de balcão. Na prática, a gente sabe que é o que acontecia. E quando saiu da 3922 para a 4963, já se tentou implementar o mercado de balcão, não sei por que na época não se conseguiu. Mas agora, nessa nova transição normativa, conseguiu a possibilidade de aplicar via mercado de balcão. Aquisição de fundo imobiliário em oferta primária. Estava um pouco dúbio na 4963, tanto é que a gente fez uma nota técnica lá em 2024 para esclarecer essa questão, e agora ficou mais claro na resolução. E cotas de fundo imobiliário integralizado com imóvel, que também deu origem à nota técnica 145, lá em 2024, a gente trouxe para a resolução para deixar mais claro. As duas notas técnicas ainda são válidas no que não contrapõe a resolução 5272, ok? Elas servem como base, mas no que não contrapõe a resolução. Essas foram algumas das principais. Pode ter uma coisa ou outra que eu tenho esquecido aí, se alguém quiser completar, mas acredito que basicamente tenha sido isso. Aí os principais problemas apontados pelo segmento como um todo em relação a 5272. Limitou a diversificação por conta do progestão. Hoje nós temos 1.130 RPPS com 300 RPPS certificados. Então, temos 1.800 aí que ficou restrito basicamente a título público federal, direto ou indiretamente. Aumento de custo de taxa de administração e IPU dos títulos públicos. Também é uma queixa do segmento, que está aumentando os custos. Desconsiderou a certificação profissional em relação à tomada de decisões. Então, se deu um peso muito grande ao progestão, que é uma certificação institucional, e nenhum peso à certificação dos profissionais. Dificuldade de cumprimento da meta atuarial de longo prazo. Hoje, com a Selic lá ainda nas alturas, está relativamente tranquilo bater as metas. Mas, como a tendência é cair, fica-se com o receio de, no longo prazo, a meta não ser atingida. Então, é uma outra crítica da resolução, por conta da limitação da diversificação.
E, por fim, vedação a prepostos isolou os RPPS muito interioranos. Esse é o argumento que eu ouço em relação a essa questão. Então, a RPPS que fica lá no interior, o gerente lá do banco não conhece nem de RPPS, nem conhece dos fundos e de 5272, 1467, para poder distribuir produtos para os RPPS, que era um papel que os assessores de investimento, é um papel que os assessores fazem. Certo, França? Falei besteira não, né? Então, beleza. E, por conta disso tudo que eu falei, foi constituído um grupo de trabalho, lá pela Portaria 71, lá em janeiro de 2026, para nós darmos uma acelerada nos trabalhos. O grupo tem validade de 6 meses, prorrogável por mais 6. Então, os membros foram nomeados no início de fevereiro, então, até início de agosto, estamos formalmente ainda em vigor. E pode ser prorrogado por mais 6 meses, ou seja, até fevereiro do ano que vem. Começamos com reuniões semanais, 2 vezes na semana, nos 2 primeiros meses, para acelerar e distensionar o máximo possível, mas ninguém consegue aguentar 2 reuniões semanais só sobre esse tema, com todas as outras atividades que a gente tem. Então, a partir de abril, começou a ser 1 vez na semana. A composição é uma composição bem paritária, então nós temos, aqui são só os membros titulares, né? Nós temos 10 membros titulares. 3 do Ministério, que sou eu, o Andrei, que está lá no nosso stand, e o Ciro. 2 membros da Tricom, que é o Severiano de Tocantins e o Sarquis de São Paulo, hoje representado aqui pelo Thales, que é o suplente dele. E 5 membros do CNRPPS indicados pelo Conaprev. Nós temos a Catarina de Pernambuco, o Regis, que hoje está no Rio de Janeiro, o Daniel, de Salvador, o Marcos, de Curitiba, que estava até aqui comigo na palestra anterior, e o João, pela Abipem. Cada um tem seus respectivos suplentes. E quais são as atribuições que o grupo de trabalho recebeu da Portaria 71? Analisar os impactos da Resolução 5272 para o RPPS e avaliar a necessidade de aperfeiçoamento da Portaria 1467 para adaptá-la à nova resolução. E, com isso, diversas entidades do segmento pediram para participar, com direito à voz e expor suas opiniões sobre os diversos temas que a gente vai tratar. Aí nós temos a ABAI, que é a Associação dos Assessores de Investimento, a BCPrev, que é uma consultoria, se não me engano, de progestão, a Ambima, que é a nossa autorreguladora do mercado de capitais, a ANSEP, que é a Associação dos Contabilistas Previdenciários, o Banco do Espírito Santo, 3 das consultorias que tem aqui no de RPPS, além da Comissão do Progestão e da Comissão dos Profissionais, da Certificação dos Profissionais. Fora isso, toda e qualquer pessoa tem direito a participar como ouvinte. Eu tenho uma lista de transmissão que todo dia de reunião encaminho o link para o pessoal para poder participar como ouvinte da reunião. As pessoas me pedem para ser incluído, eu vou colocando lá. Então, nós temos sempre um quórum ali de umas 20, 30 pessoas que fica como ouvinte. E nós distribuímos o nosso grupo assim por tema. Então, o primeiro tema é a atuação dos prepostos no segmento, que é o parágrafo 10 do artigo 21, que a gente vai tratar já já. Foi logo o primeiro tema que tratamos. Já foi exaurido. Progestão como balizador de acesso a segmentos, parágrafo 3º do artigo 6º. Também já exaurimos. Falta só um detalhezinho para a gente fechar, na verdade. Restrição a instituições S1 e S2. Estamos lá no artigo 21. Limite por emissor e por concentração de PL, inclusive famigerado 50%. Isso estamos também já no final das discussões. Limite por segmento e veículo de investimento, que são os limites lá do artigo 7º ao 12, que, na verdade, esse 5º tópico entrou junto com o 2º, então ele já foi exaurido também, porque quando a gente reviu a questão do progestão, a gente alterou, propusemos alteração em diversos limites. Fundos exclusivos, como os fundos imobiliários exclusivos. Ainda vamos discutir esse tema. E revogação e suspensão da resolução. Também é um tema que foi exaurido, a gente trouxe ele logo para o início, logo depois que a gente falou dos prepostos. Quem tem alguma esperança de revogação da resolução
Em princípio, não vai acontecer porque nem o grupo de trabalho quis pautar uma possível deliberação de proposta de revogação da resolução, certo? Então, do nosso grupo de trabalho não vai sair nada em relação à revogação da resolução. Em relação à suspensão, houve a deliberação e, por maioria, foi decidido que encaminharíamos uma proposta ao Ministério da Fazenda pedindo a suspensão temporária da resolução, para maiores discussões e adaptações do mercado. Essa proposta foi deliberado com um voto divergente dos 3 membros do Ministério, meu e dos outros 2 colegas. Então, foi 7-3 a favor da suspensão. Ok? Aí a gente entrou no nosso primeiro tema, que foi a atuação de prepostos no segmento. Porque o que diz lá o parágrafo 10 do artigo 21? As operações de compra e venda de cotas de classe de fundo e demais ativos que envolvam recurso de regimes próprios somente podem ser realizadas por instituições que atendam ao disposto no inciso 1, parágrafo 2º e no parágrafo 8º, e desde que realizadas de forma direta, sem prepostos e com estrutura própria e responsável técnico pela atividade. O artigo 2º, inciso 1, diz que precisa ser instituição S1, S2, certo? Então, no início, quando a resolução saiu, o impacto foi, não pode preposto mais. Os assessores de investimento não podem mais atuar no segmento RPPS. Esse foi logo a primeira interpretação que deu. Depois, analisando melhor a norma e comparando com as normas da CVM, já se chegou numa linha um pouco mais flexível, que seria permitido preposto apenas no mercado primário. Por quê? Existe essa segunda linha de interpretação. Porque o termo compra e venda de cotas de classe de fundo, na regulação da CVM, é usado basicamente para se referir ao mercado secundário. Quando se refere ao mercado primário de fundos, se utiliza o termo subscrição e integralização. Então, qual foi a grande questão? E aí, o que a Resolução 5272 trouxe? Pode só para mercado primário, porque compra e venda não é subscrição, lá pela interpretação das normas da CVM, ou não pode de jeito nenhum. Então, ficou aquela discussão dentro do grupo de trabalho. Dentro do grupo de trabalho, se entendeu que a interpretação mais correta seria a segunda, ou seja, os prepostos assessores poderiam atuar apenas no mercado primário, dentro do segmento RPPS, não poderia no secundário e não poderia com ativos financeiros. A ABAI fez uma apresentação institucional, desculpa, está meio doido esse controle aqui desde a primeira palestra. Foi deliberado que a gente enviaria à CVM um ofício questionando os conceitos de compra e venda no mercado primário e secundário, ou seja, a gente basicamente perguntou para a CVM, quando vocês colocam nas resoluções de vocês os termos compra e venda, vocês estão se referindo apenas ao mercado secundário ou ao mercado primário e secundário? E quando vocês usam integralização, subscrição, como é que vocês interpretam esses conceitos? E, com base no que a CVM responder, vai ser feita uma orientação ao segmento pelo Ministério da Previdência, único e exclusivamente com base na resposta da CVM. Gustavo, quando é que vocês fizeram esse questionamento? Já tem tempo. Nós sugerimos, porque a gente não pode chegar para a CVM e dizer, vocês têm que responder em tantos dias. Sugerimos que eles respondessem em 30 dias. Isso foi há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, que venceu os 30 dias. Não depende de nós essa resposta. Então, estamos esperando eles responderem. Já conversamos com eles a respeito, estamos esperando a resposta oficial da CVM. Certo? Comentários? Oi. Bom dia a todos. Gustavo, sobre essa questão da atuação do preposto no sistema de tribunais de contas, a gente tinha muito um questionamento na resolução anterior, acerca da opacidade da atuação desses agentes no mercado de RPPS. Então, entendo que, como a gente deliberou no grupo, essa vedação total, talvez ela não iria de encontro total às preocupações que o nosso setor de controle externo expressava naquele momento. Então, nesse sentido,
A gente ainda aguarda a resposta da CVM, mas entendo que é interessante que se enderece principalmente a questão da opacidade da atuação desses prepostos no mercado, ou seja, a necessidade de transparência total dos prepostos na atuação no mercado de RPPS. João? Bom dia a todos. Vamos lá. Classe de fundos não existe no mercado financeiro porque nenhum administrador ele não conseguiu fazer classe e subclasse. Então, em tese, nem poderia aplicar esse artigo, tendo em vista que ainda existe só fundos, né? Aí tem feeder e master. E ninguém conseguiu até hoje, no mercado de administrador de fundo, conseguir estabelecer classe e subclasse. Então, seria até um impeditivo do texto. Entre várias incorreções que o texto sai. Mas não foi esse o objeto da discussão. Mas só para a gente entender que o que está escrito aqui, o que o mercado pratica, são coisas que estão divorciadas do mercado financeiro. A questão, o Gustavo trouxe com bastante tranquilidade, que é a questão que a gente entende que compra e venda é um termo técnico para cota estrutura secundária. E a grande preocupação que a gente teve em deixar separado o mercado primário e o mercado secundário, é que no mercado secundário há como você discutir o valor da cota, ao que não acontece no mercado primário. Então, no mercado primário, se nós quatro aqui, no mesmo dia, colocarmos R$1.000 num fundo, todos nós receberemos a mesma quantidade de cotas daquele fundo. Então, não tem benefício financeiro para ninguém, nem prejuízo. Se nós quatro, no mesmo dia, resolvemos sacar as nossas cotas daquele fundo, fazer o resgate da cota do fundo, nós quatro receberemos a mesma quantidade de valores sobre as cotas. Então, no mercado primário, toda vez que você trata disso, todos os cotistas são tratados igualmente, então não tem risco para o regime próprio, como não tem risco para o investidor em geral, não tem risco para qualquer tipo de... Quando você vem para o mercado secundário, ou você vem para a parte de compra, aí sim, existe a possibilidade de precificação. Eu vou comprar um título público, está ótimo. Se eu for fazer um leilão, for no mercado primário, eu não tenho todos os títulos que o meu ALM mandou fazer. Então, eu não consigo comprar um ALM no mercado primário, eu tenho que ir para o secundário. No secundário, quanto melhor eu vou conseguir negociar. Então, alguém ganhou dinheiro sobre alguém na compra do secundário. É o tal do trade que se chama no mercado. Isso pode ter diferença de preço. E aumentou a diferença do spread em relação aos valores quando tiraram fora as grandes corretoras mundiais, que é um defeito que a resolução trouxe também. Então, as duas maiores corretoras do mundo não podem operar no Brasil com o mercado institucional, que é a BGC, é uma delas que a gente tinha aqui na outra situação. A outra coisa que é pior é a letra financeira. Se eu for comprar título privado, letra financeira, eu posso correr risco de precificação, e nós vimos o que acontece, né, aí no caso do Master, quanta diferença pode ter. Então, quando o grupo de trabalho tomou essa decisão, ele tomou essa decisão baseado nesses alicerces de proteção aos regimes próprios. Então, quando você faz essa leitura, onde você não está fazendo, não tem como mudar o mercado do ponto de vista de levar bons produtos para todos, desde que se proteja o regime próprio, esta é a leitura que o grupo fez, baseado, e foi uma discussão assim, bastante, a gente levou bastante tempo para tomar essa conclusão, mas eu acho que é um conceito que todo mundo aqui entende, que nós não temos que procurar problema onde não tem. Nós temos que resolver aqueles que efetivamente existem. E como a gente está falando, desde o primeiro minuto da resolução, que ela busca governança, segurança, não há nenhum tipo de risco para o regime próprio quando se fala em venda de primária de ativos. Só para complementar aqui o que a gente comentou. Obrigado. Então, a gente vai passar agora para o segundo eixo temático do nosso grupo, que foi o que levou mais tempo, discutimos, levaram umas 12 reuniões mais ou menos, porque era bem mais complexo e tinha muito mais detalhe, que era o pró-gestão, dentro da resolução.
Ele veio como um balizador de acesso aos veículos, como eu falei, e algumas considerações começaram a ser feitas. Ele não foi criado para ser esse balizador de acesso na resolução. Realmente não foi. A Progestão foi lá criada há 10 anos atrás, mais 10 anos atrás, e o objetivo não era esse, apesar dele ter ações voltadas para investimento, mas o objetivo que seria dar uma governança mais robusta para blindar o processo decisório, realmente ele não teve esse objetivo. E ele também não está preparado para exercer esse papel. A nossa colega Márcia Caldas, que não me ouça falar isso, porque senão ela quer me matar. Mas o Progestão, realmente, as ações do Progestão não estão preparadas para blindar o RPPS de possíveis problemas. Mas isso não significa que ele não possa ser adaptado para ser esse balizador. Qual é a chance do Progestão ser retirado da resolução como balizador? É mínima também, até porque o próprio grupo de trabalho não deliberou nesse sentido. Ele vai continuar sendo, só que, como eu vou falar daqui a pouco, de maneira mais flexível. Então, o que a gente pode fazer é convergir as ideias do grupo de trabalho com a do Progestão, com a comissão do Progestão, e tentar transformar o Progestão realmente numa ferramenta que vai auxiliar o RPPS a ter um processo decisório mais robusto. Um processo decisório de investimento mais robusto. E houve um questionamento também se o Conselho Monetário poderia interferir no programa do Ministério, ou seja, o Conselho Monetário veio e trouxe uma exigência de um programa do Ministério para dentro da resolução. Aí é mais ideológico esse debate, mas eu trouxe aqui que foi uma das coisas que se levantou no grupo de trabalho. Então, como eu já falei anteriormente, lá no início, a questão do Progestão na resolução limitou a diversificação. A dosimetria, que é o termo que a gente usa, foi um pouco pesada. Então, o RPPS, para acessar um fundo DI, um fundo que qualquer um de nós aqui pode aplicar ali com liquidez diária para botar uma reservinha de emergência, só pode para nível 2? 2, né? Só pode para nível 2 de Progestão. Não tem muito sentido. O problema é que esse mesmo inciso que trata dos fundos DI também trata de fundos que podem ter crédito privado. Não fundos de crédito privado, mas que possam ter mais crédito privado na carteira. Então, veio muito nesse sentido, eu acredito, essa exigência do nível 2. Mas, realmente, não faz muito sentido. Tem fundos multimercado também que tem uma liquidez, e fundo de ação que tem uma liquidez mais curta, que também não faz uma carência mais curta, que não faz muito sentido você precisar ter um nível 2, uma governança nível 2. Esses fundos que vocês aplicam para pagar a conta do RPPS, lá, esses fundos que o dinheiro entra e sai automaticamente para pagar a conta, também não faz sentido precisar ter nível 1, 2, 3, 4 para poder aplicar. Diferente de um FIP, de um FDIC, que é um fundo estruturado, são fundos estruturados que exigem uma governança melhor, mas diversos fundos não precisaria ter tanta governança para o RPPS aplicar, até porque inviabiliza um pouquinho. Esses fundos DI, só 300 RPPS vão poder acessar fundo DI, nem 300, porque 120 mais ou menos são nível 1 e não poderiam. Então, isso já cairia esse número aí. Então, como eu falei, a dosimetria foi considerada pesada. Como eu falei, né, a maioria dos fundos são para nível 2 em diante, inclusive de alta liquidez, como DI, ações e multimercado. Poucos RPPS certificados, também já comentei, temos em torno de 300, a grande maioria nos níveis 1 e 2. E o nível 1 tem pouco acesso aos investimentos. Ixi, Maria, eu estou botando para voltar e ele está adiantando. Pronto. Então, 1.800 RPPS estão limitados direto ou indiretamente a título público e empréstimo consignado, que hoje é aberto para quem não tem nível nenhum de progestão. Então, chamamos algumas entidades para participar do debate, algumas que eu já falei anteriormente, inclusive alguns RPPS que não têm certificação no progestão e que têm certificação em nível 1. São os dois grupos mais afetados para expor as opiniões deles em relação à situação que eles estão passando. Aqui é como hoje está estabelecido na resolução 5272.
já foi deliberado numa nova estrutura de acesso aos investimentos. Aí alguém vai perguntar, tá, Gustavo, mas por que você não trouxe aqui o que foi deliberado? Porque se eu trouxesse aqui o que foi deliberado, quase todo mundo vai bater uma foto. E alguém vai chegar e falar, ó, pessoal, a partir de agora é isso aqui que está valendo. E não é. Isso é apenas uma proposta do grupo de trabalho que vai subir para o Ministério da Previdência, para depois ir para o Ministério da Fazenda. Se o Ministério da Fazenda aceitar, subir para o Conselho Monetário Nacional para publicar uma resolução alterando e colocando o que a nossa proposta pediu. Então, por isso que eu não coloquei como foi deliberado, porque alguém vai achar que já está valendo, eu tenho certeza disso. Porque é o que acontece. Nós, lá no Ministério, recebemos algumas demandas do tipo, ó, essa deliberação do grupo de trabalho, como é que a gente vai implementar na prática? Mas, gente, isso é uma proposta. Existe uma chance de nem ser aceita lá na Fazenda, de nem chegar para o Conselho Monetário. A gente não vai discutir isso agora, tem coisa mais importante para a gente ver. O que está acontecendo já está valendo. O que possa vir a valer só vai ser discutido internamente o dia que passar a valer. Então, as propostas sobre o progestão. Tivemos uma proposta que ele era voltar a ser apenas um incentivador de investimento, como na 4963, mas foi descartada. E a flexibilização dos acessos ao investimento, a dosimetria ajustada com um parágrafo sobre ativos líquidos. Então, por exemplo, aquele inciso lá que trata dos fundos de maneira geral, que inclui fundo DI, por exemplo, continua sendo para nível 2 ou passou para nível 1? 2. Sim, acho que nível 2. Não, ficou nível 2, né? É isso. Mas continua sendo nível 2, aquele inciso, pela nossa proposta. Contudo, se forem fundos líquidos e atender determinados requisitos, qualquer RPPS vai poder aplicar. É a nossa proposta, tá? Proposta apenas. Inclusive, se João e Thales quiserem comentar sobre essa discussão, que foi criado um sub-GT para fazer a proposta. Aí o sub-GT está sempre sendo integrado por um membro do Ministério, um da Tricom e um dos RPPS. Aí esse específico foi o Ciro, o João e o Thales. Nossa discussão se pautou muito sobre o que foi discutido no grupo em geral, né? A gente tomou aquilo como o nosso norte, né? Agora a gente está na fase de finalização do texto, né, que vai ser enviado, né, para deliberação do grupo ainda, para depois ser enviado ao Ministério da Fazenda, né? Correto, Gustavo? Exatamente. Bom, a ideia do GT, vamos pegar onde nasceu a ideia do GT é reduzir essa trava que foi trazida pela resolução, para que a gente possa, para fundos líquidos, ter acesso, inclusive, para quem não tem certificação pró-gestão. Tá? Num volume menor, para efeito, inclusive, de risco, mas poder os fundos DI, para poder os fundos de ações com liquidez rápida, né, do ponto de vista de resgate e liquidação rápida, para que esse acesso seja liberado para os investidores em geral, entrando na primeira fase e aí ir crescendo, né? A gente foi colocando, trazendo espaço para os que têm menos certificação, mas com redutor, usando a ideia antiga de que o progestão podia ser um incentivo, ele pode ser agora uma âncora com menor peso. Então, essa ideia foi debatida dentro do GT. E aí o subgrupo, né, que fez, que a gente pegou? A gente pegou as decisões que foram feitas e a gente fez a justificativa de cada um dessas estruturas. Esse trabalho, o Thales, que ficou responsável de fazer o texto inicial, o Ciro fez algumas coisas, a gente foi fazendo uma discussão e a gente já entregou esse trabalho para o GT, entendendo o que é ok, fazer a homologação, já ficaria, então, como um produto do GT para efeito de entregar, como o Gustavo disse, primeiro para o Ministério, que tem que ir para uma estrutura própria, para depois colocar. Eu acho que, aí, aproveitando um ponto assim, olha, mas resolução não se muda, não é a verdade. Tá? Nós, em 2018, tivemos uma resolução do Conselho Monetário Nacional
que mudou a 3922 e um ano depois ela foi trocada. E ela tirou aquela história dos 60% de venda de fundos de imobiliários, que esses fundos seriam elegíveis porque teve fraude nesse tipo de colocação, deu 750 milhões de fraude na época, e aí entraram o S1, S2 e S3. Então, a história das resoluções para regime próprio já teve alteração em um ano. Ah, não vai alterar nunca, vai. Vai alterar pelo simples fato de que todo mundo tem que saber onde errou. E tem coisas excelentes na resolução. E as coisas boas de resolução, a questão dos controles de risco, elas vão obrigar a gente a fazer, a não correr risco sem saber do risco, né? Porque correr risco faz parte do investimento, mas não saber o que correu, tem. Mas então, existe sim, na história das resoluções, um freio de arrumação. E o freio de arrumação ele é feito exatamente para que a gente não tenha excessos e para que a gente não tenha falta. E na última alteração da 3922, que foi feita em 2018, foi em 2019, ela foi exatamente para corrigir um espaço que ela deixou para fraude, trouxe o S1, S2, S3, e bem como o Gustavo disse, sem a nominação desses níveis, certo? Mas criou depois a lista exaustiva para que a gente possa fazer, e a partir dali, a gente não viu mais uma indústria de fraude em fundos para regime próprio. O que a gente viu agora foi um problema muito importante, mas não causado pelos regimes próprios. Foi causado por uma ação política em alguns regimes próprios, que estão todos identificados e devidamente visitados pela Polícia Federal. Ontem teve mais uma visita que foi feita em mais um desses regimes próprios. Então, nós não podemos condenar 2.130 regimes próprios, porque 20 bandidos resolveram fazer um investimento equivocado. A 3922, inclusive, foi alterada 3 vezes, se não me engano. Em 2014 teve uma e depois a 17 e 18, né? Então, apesar de a alteração ser possível, ela pode levar tempo. Pode levar 6 meses, 1 ano, 2, enfim. Então, para a gente tentar uma flexibilização de curto prazo para atender mais imediatamente o problema que essa questão da dosimetria causou, o João trouxe uma proposta que faz uma equiparação entre a certificação profissional e o progestão, inicialmente utilizando o volume de recurso e ISP como balizadores. É uma regra transitória, vai entrar na portaria 1467, mas precisa de um parecer prévio da nossa consultoria jurídica, do Ministério da Previdência. Então, a gente já está nos trâmites para encaminhar para a consultoria jurídica, porque ela já foi aprovada, eu vou mostrar para vocês já, para entrar na portaria. Quais foram os critérios utilizados na proposta da regra? O progestão como eixo central de convergência regulatória. Ou seja, você tem que ter o progestão ou estar buscando progestão para você poder ser contemplado pela regra. Ele incentiva a adesão ao progestão e também fomenta o aperfeiçoamento da qualificação técnica dos profissionais. Então, como eu falei, você tem que ter ou estar tentando pleitear o progestão e você tem que ter também a certificação profissional. Ela é aderente às normas vigentes, ou seja, ela é aderente à 1467. A gente não fez nada que flexibilize regras que já existem na 1467. Na verdade, em um caso, a gente até apertou um pouquinho. E é uma regra que favorece o mérito institucional, com tratamento diferenciado para os RPPs que já são certificados. Como é que ela vai funcionar? Então, do lado esquerdo tem os critérios de equiparação, que vão ser válidos até o 31 de dezembro de 2028. O RPPS que não tem progestão vai conseguir se equiparar no máximo ao nível 2. No máximo não, só ao nível 2. Nem ao nível 1 se equipara ao nível 2. Para isso, ele tem que ter obrigatoriamente feito a adesão ao programa, ele tem que ter a regular nesses critérios todos aí de investimentos no DAIR,
aplicação, adequação ao DAIR e à política, encaminhamento e consistência do DEPIN, encaminhamento e consistência do DAIR. Além disso, ele tem que ter certificação de gestor em nível intermediário, pelo menos, para se certificar, para poder pleitear a equiparação. Uma coisa que tem que ficar bem claro, essa regra é única e exclusivamente para fins de critério de CRP. Se um RPPE sem certificação conseguir entrar nessa regra de nível 2, ele não tem direito a uma certificação de nível 2 no Progestão. Não adianta ir lá na certificadora e pedir o certificado nível 2. Ele está equiparado única e exclusivamente para o critério de CRP não ficar irregular. Ponto. Apenas isso. Ok? Não dá a certificação do Progestão, não. Se o RPPS já for nível 1, ele consegue pleitear o nível 2. Não vai precisar fazer adesão, porque ele já tem a certificação. Precisa dos critérios regulares, precisa ter o gestor regular em nível básico. Pô, Gustavo, mas por que o outro precisa intermediário e quem é nível 1 precisa nível básico? Porque o nível 1 já comprovou um nível de governança, algum nível de governança. Pode ser que o sem certificação tenha nível de governança? Bom, tem, mas ele não comprovou porque não tem a certificação. Então, para quem não tem, precisa comprovar o nível intermediário, para quem tem, o nível básico. E o comitê de investimento, em todos os casos, tem que estar regular, os critérios lá do comitê de investimento. E quem é nível 2 pode pleitear o nível 3. Critérios todos regulares, certificação em nível intermediário e comitê de investimento regular. Isso também foi feito um sub-GT dentro do nosso grupo de trabalho para formular a regra, e veio. Foi bem complexo chegar no modelo final. O João também fez parte desse sub-GT, junto com o Thales e o Miguel. Se vocês quiserem falar um pouquinho desse modelo. Agradecer ao Miguel, porque a proposta que a gente conseguiu chegar num consenso foi a que ele trouxe, né? Ele é um grande estudioso aí do programa Progestão. E acho que você falou quase tudo, Gustavo. Foi a nossa lógica ali adotada foi de valorizar o programa, mas flexibilizar onde a gente viu que tinha necessidade. Se o João quiser complementar. Uma das coisas que a gente ouviu muito de regime próprio é que a resolução veio sem dar tempo para que os regimes próprios pudessem fazer uma adaptação. Então, essa regra transitória é exatamente para criar esse tempo, tá? Para que a gente possa, olhando aqui os conceitos, que são conceitos básicos de quem está fazendo uma gestão mínima de investimento, né? Preenchendo todos os requisitos do DAIR, fazendo o que está na regra, não precisa fazer nada de diferente, é só cumprir o que está na regra. Nós estamos seguindo o texto da resolução, nós não podemos ir contra o texto da resolução numa regra de transição. Então, o Progestão, e aí está a homenagem que a gente tem que fazer para o Miguel. O Miguel trouxe com toda razão essa questão da gente colocar essa estrutura, porque senão a gente não passaria essa regra de transição. E a ideia é que crie um tempo para que a gente possa acessar o mercado rapidamente, enquanto se discute não só a governança para cada regime próprio, que seria interessante ter esse olhar, mas também que a gente faça a discussão junto com o Ministério do Conselho Monetário Nacional de eventualmente novas regras. Então, a gente não deixa os regimes próprios desprotegidos. No levantamento que a gente fez, em janeiro desse ano, a gente praticamente dobraria o número de regimes próprios que acessariam o nível 2, tá? Então, nós estaríamos com cerca de 300 regimes próprios acessando o nível 2 só do nível 1 e sem o nível só de aplicar essa regra. Então, a gente sairia de 300 para quase 500 regimes próprios para poder fazer esse andamento. E se você pensar em valor financeiro, a gente pegaria algo em torno de 75% do patrimônio dos regimes próprios para um mercado, né, em alguns casos de DI, como o Gustavo aqui falou, acesso até por fundo caixa, né? E uma questão também de que a gente tem que valorizar a formação pessoal dos comitês e dos gestores de investimento. Afinal, o que está previsto em lei complementar hoje é a certificação. E a certificação ela tem que ser levada em consideração
É por isso que todos aqui estão procurando sempre ter a melhor certificação possível. Só para completar por que a gente fez esse tipo de proposta, tá? Essa proposta foi apresentada para o Alex, nosso diretor, e para o Paulo, nosso secretário, e ambos foram a favor. Então, o Ministério tem muito interesse em colocar essa proposta em vigor, mas a gente depende da consultoria jurídica, porque toda e qualquer portaria do Ministério da Previdência hoje passa pela consultoria jurídica. A gente depende da aprovação deles para poder colocar. Até uma portaria que nomeia os membros, a portaria 71, que instituiu o grupo de trabalho, e a seguinte, que nomeou os membros, passou pela consultoria jurídica. Então, tudo passa por ela. Então, a gente depende dela para poder publicar essa regra. E, paralelamente a essa regra... Gustavo, só para a gente não perder, se a Procuradoria Jurídica der ok, a gente precisa passar no CNRPPS, porque como é portaria, ela tem que ser aprovada lá para que a gente também não fure o processo legal das estruturas de portaria. Então, se passar, não é imediato, tem que convocar, né, o CNRPPS é o Paulo que preside, para que a gente possa, numa reunião, que pode ser virtual, dar o ok, que é uma regra desde a criação do CNPPS fazer, só para a gente não deixar, falar, passou, o nego vai achar também que já está podendo, né? Tá? Só para complementar a informação. Sim, bem lembrado. Posso fazer uma brincadeira aqui? Encheu tanto aqui que eu estou achando que vocês vieram para ver o mar, né? Não a palestra, né? Mas esse lugar é difícil de fazer, de não olhar, né? Nós temos essa beleza para contemplar aqui. Obrigado. Realmente, eu esqueci de comentar que tem que passar pelo CNRPPS, mas isso também já tinha sido discutido no GT, essa questão. Bom, paralelamente ao GT, nós temos a Comissão do Progestão. E na Comissão do Progestão, nós criamos uma regra transitória, que foi proposta pelo nobre colega Daniel de Salvador, que usa o ISP como fundamento básico. O ISP, ele tem lá as notas de A a D. Essas notas são formadas pela ponderação dos 3 pilares, que é a gestão e transparência, situação financeira e situação atuarial. No caso dessa nossa regra, a gente usou apenas o critério gestão e transparência para quem tiver nota A ou B. Nota D é só para a nota geral do ISP, os pilares só são A, B ou C. Então, quem tiver nota A ou B em gestão e transparência pode ser contemplado. Por que gestão e transparência? Porque é o pilar que mais conversa com a proposta que é o progestão. A gestão de transparência é dividida em 3 critérios: o de regularidade, que são os critérios do CRP, o envio de informação de DAIR, DRA, DPIM, DIPR e a matriz de saldos contábeis, e modernização da gestão, que é o fato de ter o progestão. Então, esses critérios você pode ter nota A, B ou C. Para você ficar com gestão e transparência nota A, você tem que ter um AAA ou um AA com um B, independente da ordem. Para ter nota B, você tem que ter um AA com C, um duplo B com A, ABC ou triplo B, que dá uma nota B em gestão e transparência. Então, você conseguindo nota A ou B em gestão e transparência, você é contemplado pela regra. Como é que funciona a regra? Hoje nós temos um número mínimo de ações a serem cumpridas, 18 para nível 1, 20 para nível 2, 22 para nível 3 e 24 para nível 4. Se você for ISPA em gestão e transparência, você reduz 3 ações por nível, exceto o nível 4, que só reduz uma ação. Então, você passa a precisar de 18, passa para 15, de 20 para 17 e 22 para 19. E nível 4, de 22 para 23. Se você for nível B, em gestão e transparência, você reduz 2 ações por nível, exceto nível 4. Quando eu fui lá olhar na tabela do ISP, o RPPS nível A, nota A ou B em gestão e transparência, eu calculei 1.594 RPPS que estão nessa situação. Então, 1.594 RPPS podem potencialmente ser contemplados com essa regra. Significa que 1.594 RPPS vão conseguir certificar? Não, porque vai ter que cumprir as 15, 17, 19 ou 23 ações. Pode ser que não consiga cumprir. Mas, potencialmente, temos aí quase 1.600 RPPS que podem ser contemplados. Aquelas 13 ações essenciais continuam obrigatórias. Então, dentro dessas 15, por exemplo, para nível 1, quem é A, vai precisar que as 13 obrigatórias sejam cumpridas e mais 2, por exemplo.
Regras. Essa regra vai valer por 1 ano, a partir da publicação do manual, que foi lá em abril, se não me engano, 14 de abril. Então, ela vence em 14 de abril de 2027. Claro que a comissão vai ficar acompanhando como essa regra foi efetivamente aplicada dentro desse ano, tanto para realmente não renová-la, como para renová-la, se for o caso. Não temos nenhuma discussão ainda o que vai ser feito quando completar 1 ano. Isso a gente vai acompanhar junto às entidades certificadoras. Ela só pode ser utilizada para a primeira certificação ou upgrade de nível uma única vez. Então, o RPPS que não tem certificação pode utilizá-la para obter a primeira certificação. E quem já tem pode fazer upgrade uma única vez. Não pode renovar no mesmo nível com essa regra. Apesar disso estar claro no manual, na mesma semana que a gente publicou o manual com essa regra, chegou um questionamento na caixa do Progestão. Não era perguntando, não, era afirmando que ele poderia utilizar para renovar a certificação no mesmo nível. A pergunta gerava em torno de detalhes em relação a isso, mas ele dizia que poderia. Eu mesmo respondi esse e-mail. Falei, não pode, o manual não prevê isso. É primeira certificação ou upgrade de nível uma única vez. Não pode fazer dentro desse 1 ano 2 upgrades, por exemplo. Fez um upgrade, não pode utilizar mais a regra. Quer fazer um novo upgrade, usou a regra para subir do 1 para o 2. Quer subir do 2 para o 3, vai usar a regra geral do manual. Então, essa regra a regra lá que eu comentei da equiparação, junto com essa regra transitória, nós acreditamos que vai auxiliar muitos RPPS nesse curto prazo. E, como eu falei, as 13 ações essenciais continuam obrigatórias. E eu vou falar agora um pouquinho, para finalizar, do parecer 76, que a gente publicou semana passada ou retrasada. Por que eu vou falar quando o assunto é grupo de trabalho? Porque ele traz exatamente o tema que é o nosso eixo atual do grupo de trabalho, que é o parágrafo 2º do artigo 19, que fala da limitação de fundo de investimento a 50% do PL oriundo de RPPS. Esse tema talvez seja o principal calcanhar de Aquiles da resolução. Inclusive, eu particularmente sou a favor dele ser excluído da resolução e outros colegas do Ministério também são. Nós não somos contra, porque a resolução já tem diversos mecanismos de governança e de freios ali para proteger o regime próprio. Então, eu particularmente acredito que ele possa ser revogado, mas não depende de mim, é claro, né? Mas, o que acontece? Independente do que eu acho, ou qualquer um aqui acha, o fato é que o dispositivo está em vigor e tem que ser aplicado. A gente não pode simplesmente dizer, não precisa aplicar ele. Nós não temos essa autonomia, o Ministério da Previdência. Então, nós tentamos fazer esse parecer apenas para distensionar o tema. Ele não resolve o problema. Ele apenas dá uma mitigada no problema, mas não resolve. Mas a gente fez o melhor que a gente pôde com o que a gente tinha em mãos. Nós chamamos instituições financeiras para entender como funciona essa questão do controle do PL, dos cotistas e tal. Conversamos com distribuidores, administradores e gestores de fundos de investimento para chegar num denominador comum de como operacionalizar isso, para mitigar o risco para o RPPS. Então, o que diz o dispositivo? Os fundos deverão limitar a participação total dos RPPS em até 50% de seu patrimônio líquido, exceto nesses casos aí, mas limitou a 50% na regra geral. E o que a gente trouxe no parecer? Como vai ser utilizada a base de cálculo para incidir os 50%? A gente criou uma data base para apuração desse limite. A gente falou sobre a não retroatividade do dispositivo e as formas de se obter a informação. Desculpa, em relação à regra do progestão, alguém quer falar alguma coisa? A regra transitória? Eu esqueci de abrir a palavra. Então, o parecer se pautou nesses 4 eixos também. A base de cálculo. Nós criamos uma regra geral, que é utilizar o PL total do fundo, ou seja, o somatório de todas as classes. Mas hoje 99% dos fundos são classe única, que é o passivo diante da 175, não temos multiclasse praticamente. Tudo bem, mas quando tiver mais multiclasses,
o PL total do fundo ou o PL do FOF, do fundo de fundos. Já vieram até me falar que o PL total do fundo, somando todas as classes, pode ser complicado de se obter por N motivos. Tudo bem, se é difícil de se obter, então utiliza o PL da própria classe, que o RPPS aplica. A gente tentou ampliar a base de cálculo para mitigar mais, para diversificar mais, diluir mais essa participação da RPPS. Mas, se não conseguir fazer esse somatório, utiliza da classe, que era, inclusive, a ideia original, utilizar o PL da classe que o RPPS aplica. E a gente tratou alguns casos específicos que foram trazidos para nós. O caso de master feeder e de fundo espelho é utilizar o PL do fundo master. E no caso de fundo no exterior, que é o artigo 9º da resolução, é o PL do fundo constituído no exterior. Isso, inclusive, está lá no artigo 118, que diz lá no inciso 1 que, quando for master feeder, o limite deve ser verificado em relação ao master. E o inciso 2 diz que, quando se tratar de segmento no exterior, deverá utilizar o patrimônio do fundo constituído no exterior. Isso também está na própria resolução em relação ao fundo no exterior, lá no parágrafo 6º. Fala a mesma coisa, considerar o patrimônio líquido do fundo constituído no exterior. E os outros eixos, a database. A gente criou essa database, que é o último dia útil do mês anterior àquele em que vai ocorrer o aporte de recursos do RPPS. Porque é quase impossível esse controle ser feito online no decorrer do mês, à medida que vai acontecendo aplicações e resgates. Ninguém vai conseguir fazer esse controle. Então, a gente estabeleceu o quê? O RPPS, quando for aplicar, estamos no mês de junho, vai aplicar em junho no fundo, ele vai lá, e no último dia útil de maio, lá foi 29 de maio, se não me engano, no último dia útil, verificar se o fundo estava enquadrado dentro dos 50%. Ah, não estava, já tinha 51%. Não pode aplicar. Estava enquadrado, tinha 48%. Então, se ele estava enquadrado no último dia útil de maio, durante todo o mês de junho, os RPPS podem aplicar livremente nesse fundo. E vai ser feita uma nova verificação no último dia útil de junho. Se no último dia útil de junho continuar dentro dos 50%, no mês de julho, continua, se possível, aplicar. Se no último dia útil de junho tiver estourado 50%, não tem problema. Desenquadrou, desenquadrou. Vai precisar reenquadrar? Não. Não vai precisar cumprir lá o prazo para desenquadramento. Porque quem é que ia reenquadrar o fundo? O RPPS? Qual é o RPPS que causou o desenquadramento? Ah, mas então o gestor vai ter que reenquadrar o fundo. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai expulsar a RPPS? Não pode. Ele vai captar cotista para poder diluir o percentual da RPPS? Será que ele vai conseguir? É uma situação muito, muito complicada. Então, a gente adotou essa sistemática. Mas, se no último dia útil de junho tiver ultrapassado os 50%, o fundo está fechado para aplicação por RPPS até que seja feito o reenquadramento. Certo? Como obter a informação? Os fundos lá anexo 1, lá da 175, que no caso de RPPS é ações, multimercado e renda fixa, você pode fazer consulta ao perfil mensal lá no site da CVM. Mas, salvo engano, isso não funciona se for distribuição por conta e ordem, porque eles não conseguem consolidar essa informação. Caso não consiga, vai acessar direto o distribuidor do fundo, que é quem mantém a relação com o cotista diretamente, certo? Subsidiariamente, o administrador também pode dar essa informação. Aí trouxeram para nós a seguinte situação, tá, Gustavo? Mas nós temos casos que o fundo é distribuído por vários distribuidores, 3, 4, 5. Cada distribuidor só tem acesso à sua informação, e o gestor não recebe essa informação. Não, tudo bem. O administrador, o distribuidor pode repassar essa informação para o administrador, não precisa citar que é o RPPS X, Y ou Z. É só dizer, ó, a gente captou tanto aqui de RPPS. Coloque aí na sua planilha para consolidar a informação. O administrador consolida e fala, ó, o fundo tem tantos % de RPPS. Está vedado ou não está vedado, e vai verificar. Ah, Gustavo, e se for impossível fazer isso? Não tem como. Não vai ter como saber. Aí, infelizmente, a gente vai ter que adotar a
ação mais conservadora possível. Aquele distribuidor só vai poder distribuir até 50% da sua própria distribuição para RPPS. Mas aí comentaram comigo, mas o distribuidor geralmente distribui só para RPPS. Isso vai inviabilizar o trabalho dele. Aí foi o que eu falei lá no início. A gente fez o melhor que pôde com o que tinha em mãos. Então, o RPPS não vai poder aplicar naquele fundo. Ele não pode aplicar num fundo sem ter certeza que o fundo está enquadrado. Se tiver qualquer possibilidade de fundo estar desenquadrado, ele não vai aplicar. Então, se não for possível fazer essa sistemática, a recomendação é que o RPPS não aplique no fundo. Paciência. E vamos ver aí o que vai acontecer com esse dispositivo no futuro próximo. Aí chegou o outro eixo, a aplicabilidade do dispositivo. A partir de quando eu tenho que aplicar o 50%? Depois de muita conversa, a gente entendeu que o que aconteceu até a publicação do parecer é passado. É desenquadramento? É. Vai precisar reenquadrar? Não. Então, tudo que aconteceu até o parecer não vai precisar reenquadrar, se por acaso ocorreu desenquadramento. O que acontecer a partir do parecer, aí sim, aí tem que se aplicar os 50%, com base em tudo que o parecer 7.6 traz de operacionalização. Aí, um caso que a gente não colocou no parecer, mas que trouxeram para a gente depois que ele foi publicado. E no caso de, após a publicação do parecer, ter um resgate aí de um cotista, um resgate mais massivo de um cotista, que resulte em desenquadramento do fundo. Ou seja, tinha 49% de RPPS, um cotista lá que não é RPPS tirou muito dinheiro, aí levou para 51%. Isso é um desenquadramento passivo? Sim, claramente lá tem um inciso, que eu não lembro se é 4, 5, 3, que dá esse caso aí de desenquadramento passivo. Tá, e aí, o que vai fazer? Vai ter que reenquadrar? Tá, mas se reenquadrar, cai naquele mesmo caso que eu falei mais cedo. Quem vai ter que reenquadrar? Qual RPPS que vai ter que sair do fundo? O administrador vai ter que trazer o gestor vai ter que trazer mais gente para dentro do fundo para diluir de novo? Fica muito complicado. Então, nesse tipo de caso, é desenquadramento passivo? É. Vai precisar reenquadrar? Não. Mas vejam que é totalmente diferente de já estar desenquadrado o fundo com mais de 50%, o RPPS ir lá e aportar recurso. Isso não pode, é desenquadramento ativo, não é nem passivo. Mas nesse caso específico, é desenquadramento, mas não vai precisar reenquadrar. Certo? Comentários? O que a gente pediu no GT, né, para o pessoal do Ministério, é que não houvesse notificação que pudesse criar uma demanda para o gestor do regime próprio em relação a ter alguma ilegalidade na sua aplicação quando acontecesse fatos análogos a esse daqui. Já que é o que o parecer leva em consideração que você vai dar um entendimento após, né, a edição do parecer, que a gente não tivesse esse tipo de notificação. Então o pessoal falou que não vai estar constando, e a gente não teria essa pressão sobre os regimes próprios para que alguém lá, eventualmente a oposição, falar, você está desenquadrado, se você não mexer, vai acontecer isso. E a gente sabe que em ano político, ou em alguns lugares, a discussão política sobrepõe a qualidade de gestão. Então, é para evitar que a gente tenha que fazer algum movimento nos fundos só porque alguém, em algum momento, vai usar desse fato, que às vezes, que aqui nesse caso, não teve nenhuma operação do regime próprio do desenquadramento, né? O desenquadramento passivo é exatamente quando você está no fundo e acontece alguma coisa dentro da estrutura do fundo. E a gente tem que, aqui o Ministério está usando o artigo final da resolução, que diz que cabe ao Ministério da Previdência e à CVM, certo? Darem entendimento sobre o que está na resolução. Eu acho que essa é uma questão que pouca gente viu. Quando chega lá no final da resolução, tá?
diz o seguinte, vai caber ao Ministério da Previdência Social e à Comissão de Valores Mobiliários darem a interpretação. Então, essa interpretação serve para esse parecer, essa interpretação vai servir sobre o artigo, o parágrafo 10 do 21 e qualquer outro texto que você possa criar um ambiente de segurança para aplicação para os regimes próprios. Então, a gente sabe das dificuldades que tem, como o próprio Gustavo aqui falou, quando a gente coloca S2, S1, a gente criou uma barreira de proteção tão grande para os regimes próprios que nós precisamos ter uma segunda barreira. Se 50% é uma segunda barreira, como alguns outros artigos são segunda barreira, como a questão da distribuição é uma segunda barreira, né? E tem uma questão que pouca gente presta atenção. A questão de distribuição no Brasil, ela tem regra da CVM, que é a portaria 178. E na portaria 178, a transparência ela é exigida em toda a estrutura de distribuição. Então, hoje, a própria CVM corrigiu essa questão opaca, eventualmente, porque hoje tem previsão legal para fazer isso daí, e já tem as declarações sobre cada uma da remuneração, ela vem, a 178 regulamenta a 175, que já tem essa previsão. Então, hoje o mercado, né, a parte reguladora do mercado já está estabelecendo regras de transparência que se a gente não tinha, eventualmente, visibilidade sobre o tema, mas a gente não tinha nada acontecendo de errado. Mas hoje a transparência está imposta por texto legal. Então, a gente tem que entender também que nós estamos num mercado onde a gente tem vários agentes funcionando ao mesmo tempo, para título público é o Tesouro, depois você tem o Banco Central olhando de um jeito, a CVM do outro lado, e a gente tem aqui, nos regimes próprios, uma fiscalização de toda a área, né? Nós temos os tribunais de contas fiscalizando, nós temos o Ministério da Previdência fiscalizando, nós temos os conselhos fiscalizando, nós deveríamos ter câmaras e assembleias fiscalizando, o que não falta aqui é fiscal. Então, a gente tem que ter essa transparência até para que a gente não corra risco com o patrimônio dos regimes próprios, para completar um pouquinho do que a gente tem que olhar para frente no que acontece e resolver os problemas. Nós temos que resolver os problemas. O João falou quase tudo, né? A questão ao parecer 7.6, eu acho que, do ponto de vista dos tribunais de contas, né, do controle externo, ele também esclarece algumas questões para nós também, que esse era um quesito de difícil fiscalização também. E, no mais, a gente teve essa discussão no GT, né, sobre a sobreposição de regulações, então acho que é um tema que vai acabar tendo que ser aprofundado nas próximas discussões. É isso. Obrigado. Então, pessoal, minha apresentação acaba aqui. Obrigado aí pela atenção de todos. Passo a palavra para o Wellington novamente. Obrigado. Obrigado, Gustavo, Thales, João. Vou abrir para perguntas, nós não vamos ter muito tempo. Eu só peço o seguinte, em benefício da otimização do tempo, eu peço que as perguntas sejam claras, objetivas, para a gente ganhar tempo, tá bom? Flávio se inscreveu e depois o França. Eu vou fazer duas perguntas muito simples, uma para o Gustavo e outra para a plateia. A do Gustavo é, o que é que está faltando que a decisão que já foi tomada lá em março, da suspensão da 5272, não chegou na CMN? O que é que está faltando? Eu, como membro de RPPS, como cidadão, eu preciso dessa resposta. O que é que está faltando? Porque já tem aí um bom tempo. E a segunda pergunta que eu faço, eu vou pedir atenção a quem ainda está aqui. Quem concorda com a 5272? Por favor, levanta a mão aí, por obséquio, quem concorda com a 5272. Deu 10 pessoas? Num auditório desse tamanho. Então, eu acho que quando nós estamos aqui num fórum de RPPS, nós temos que dar atenção aos RPPS. E essa resolução é um ponto meu que eu falo desde o começo, ela não é do interesse dos RPPS. Nós estamos há 6 meses discutindo uma resolução que não interessa aos RPPS do Brasil. Muito obrigado. Respondendo a sua primeira pergunta,
está tramitando no Ministério, tem que passar pelas instâncias do Ministério até ser encaminhado pela Fazenda. Isso já saiu das minhas mãos há muito tempo, esse processo de suspensão. Em relação à questão que você perguntou para a plateia, você poderia perguntar para os membros do GT que são representantes da RPPS por que eles não pautaram pela revogação da resolução, porque foi proposto pautar e depois o próprio pessoal da RPPS falou que para tirar da pauta e ninguém se opôs. O João não se opôs, o Daniel não se opôs, a Catarina não se opôs e o Regis não se opôs, que são os 4 titulares. Pergunte para eles, então, por que eles não pediram para pautar a revogação da resolução. Bom dia. Eu só queria fazer uma pequena complementação ao que você falou, quando você colocou o tópico da distribuição e você até se dirigiu a mim e perguntou, é isso, Fran? Certo. 2 coisas. Primeiro, quando a gente tem o distribuidor, não necessariamente apenas nas regiões mais longínquas do país, o distribuidor chega. Ainda que ele chegue nos maiores, nos grandes centros, ele chega com uma coisa que é importantíssima para o segmento, que é a diversificação. O distribuidor representa um mercado independente de investimentos. Então, você aumenta as opções para o RPP se aplicar. Então, não apenas a questão de ir ao interior, mas nos grandes centros com diversificação. Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa rápida que eu ouvi, discussões que foram feitas quando vocês analisaram o perfil do investimento do RPPS e identificaram que quase a totalidade dos investimentos estão dentro do que a resolução está trazendo. A grande parte em títulos públicos e tudo mais. A gente não deve esquecer, eu acho que é uma sorte muito grande desse momento de discussão dessa resolução, que o cenário é eminentemente de renda fixa. A renda fixa com juro tão alto está protegendo o RPPS nesse momento, mas que esse cenário não é eterno, a gente sabe que ele oscila e que a gente tem que aproveitar esse momento em que o juro está protegendo o patrimônio do RPPS para preparar o RPPS para momentos futuros que virão, correto? E aí, para aproveitar a fala do Flávio, que é um amigo que eu gosto, mas eu acho que é importante se fazer esse reconhecimento. O Conselho Monetário Nacional é Banco Central, Fazenda e Planejamento. Então, eu entendo que a resolução, que fica claro que o Ministério não concorda com grande parte dela, não tem a interferência direta na sua construção, nessa profundidade que ela veio. E aí eu acho que é educado da nossa parte entender que o grupo de trabalho criado está fazendo um trabalho colossal de tentar melhorar o que a gente tem aí e que o Ministério da Previdência, digo publicamente, está fazendo um trabalho muito atuante para melhorar a resolução e tornar o ambiente de investimento novamente mais simples para todo o sistema, ok? Pessoal, então... mais um. André Luiz, conselheiro do IPREJUM Jundiaí. A pergunta é bem rápida e objetiva que eu vou fazer aqui. O caso Master foi um escândalo nacional. Num país que fosse um pouco mais sério, isso teria caído metade da República. Né? Isso daí eu acho que é para a gente olhar, num país em que a pobreza é tão grande, que precisa de saúde pública, que que faz reforma da Previdência para tributar mais o servidor, ocorreu tanto desvio numa área que já é tão bem regulamentada. A minha pergunta é objetiva. Eu fiz essa introdução, João, mas é objetiva. Eventualmente, se a resolução 5272 tivesse entrado antes do caso Master aparecer, ela teria evitado a ocorrência desses desvios que aconteceram? Ela tem uma efetividade ou ela não tem nada a ver com o caso Master? Eu acredito muito na efetividade da norma. Posso tentar responder? Pode. Foram 17 RPPS que aplicaram, tem que ver caso a caso. Porque se veio, por exemplo, o Master era uma instituição S3. Se passou minimamente pelas instâncias decisórias e fosse a 5272, eles diriam, não pode aplicar porque o Master é S3, não é S1 nem S2. Agora, isso garante que se o prefeito de tal lugar ou o governador mandasse aplicar de qualquer maneira, isso impediria? Não. Mas a resolução respaldaria pela não aplicação porque S3 não poderia ser aplicado.
Agora, isso dos 17 RPPS, dos 17 não aplicaria, não. Talvez algum aplicasse, atropelasse a norma de qualquer jeito. Mas, em princípio, nesse caso específico, pelo fato do Master CS3 e a resolução atual não permitir, pudesse blindar diversos RPPS em relação a isso. O João vai completar para a gente finalizar. Só para pegar uma coisa, teve gente que aplicou quando não estava na lista exaustiva ainda. Então, a resolução anterior, que protegia, ela foi passada, né, e tinha até um parecer do próprio banco dizendo que podia, porque ele já tinha sido S3, quando nós sabemos que para o Ministério homologar tinha que publicar. Então, a resolução 4963 já teria protegido uma parte das aplicações que aconteceram antes de virar S3. Quando vira S2, só para a gente ter uma diferença de tamanho, o S3 é até 1% do PIB, o patrimônio do banco. O S2 é de 1 a 10. E o S1 é de 10 para frente. Significa que entre S3 e S1 são 1000% de diferença de tamanho de patrimônio. Então, quem escolheu aplicar no S3 com uma taxa parecida com a do S1 é, no mínimo, certo, perdulário. Foi quem jogou dinheiro fora, porque o risco com o retorno não bate em qualquer estrutura de análise de risco. Então, essa é uma questão. E, pegando o que o Gustavo falou, quando o bandido resolve, ele aplica quando ele quiser. A gente já viu gente pegar dinheiro de regime próprio para fazer obra, né? Não é só a aplicação financeira que perdeu, depois não paga, depois passa lá para pagar em 300 vezes. Então, quando tem má fé na gestão pública, não tem resolução que segure, e eu até brinco, sempre estou devendo. Se lei resolvesse alguma coisa, a partir do momento que instaurou o Código Penal, nós não teríamos mais crime, que era só não correr o risco. Mas, realmente, a resolução hoje, ela seria suficiente do ponto de vista técnico para barrar o Master, certo? Mas ela talvez não fosse suficiente para seguir para aqueles que não querem seguir a norma. E porque quando você não quer seguir a norma, você pode escrever qualquer coisa no papel que ela nunca vai funcionar. Tá bom? Pessoal, agradecer. Foi um painel riquíssimo aqui, trouxe vários esclarecimentos. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas aqui para o Gustavo, Thales e o João. E eu dou por encerrado esse painel. Obrigado.